Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Vamos pular o capítulo 12. Eu vou deixar isso para o pastor. Ele gostou do capítulo 12. Vamos para o capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém. Bom, todo mundo já sabe, está cansado de saber, o livro de Romanos é dividido em duas partes. Em mais partes, mas duas principais. A primeira, de 1 a 11, ele vai trazer a teologia, a doutrina. Qual é o evangelho que Paulo carrega? Afinal, Paulo nunca esteve em Roma, ele precisava dizer qual era o evangelho que ele carregava. E do 12 ao 16 é a prática. O que implica crer naquilo que Paulo está dizendo que é o evangelho? O que implica na minha vida eu saber que Cristo morreu pelos pecadores quando nós ainda éramos inimigos de Deus? O que isso transforma ou muda da minha vida quando eu sei que eu não merecia ser salvo e fui salvo, que eu não fiz nada para merecer a minha salvação e ainda assim Deus me salvou? Romanos 13, ele vai estar nesse bloco, onde Paulo está dizendo: olha, vocês entenderam o que Deus fez por vocês, ou pelo menos eu espero que tenham entendido. Aqui então eu vou dizer como vocês devem viver. E ele começa isso em Romanos 12. Romanos 12 vai apresentar o corpo como um sacrifício vivo. Ele vai dizer, portanto, ou seja, porque Deus morreu por vocês, porque Cristo deu a sua vida por vocês, porque quem morreu para o pecado agora vive para Cristo, apresenta então o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Como? De que forma? Como é que eu faço isso? Me sacrificando literalmente? Me matando? Não. Não se conformando com este século, ou com o padrão deste mundo, ou com o comportamento das pessoas, mas transformando as suas atitudes, o seu pensamento, através da renovação da sua mente, mudando a sua forma de pensar, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, a forma como você entende as coisas. Em seguida, ele começa a mostrar como viver isso na prática. E nós já vimos muito disso já com o reverendo Gerson, quando ele fala sobre a humildade e o serviço da comunidade, dos versos 3 a 8, quando ele fala do amor sem hipocrisia, dos versos 9 a 13, quando ele fala para não retribuir o mal com o mal e deixar a vingança para o Senhor, mas ao contrário de dar o mal em pagamento do mal, ele diz: ame sem hipocrisia, viva bem com todos no que depender de você, perdoe, ame. Então Paulo fala em autoridades no capítulo 13. Ele já deixou claro que nós devemos viver com mansidão, com amor, com perdão e sem espírito de vingança. Antes da gente falar de política, Paulo quer que você entenda
que nós não devemos nos comportar ou agir como o ímpio age ao falar de política. Vamos ver, inclusive, que o que nos leva a pensar sobre isso é completamente diferente do que leva o ímpio a pensar sobre isso. E, lógico, as conclusões vão ser diferentes. E aí eu pergunto, será que você é salvo? Será que você é cristão? Será que você está disposto a negar a si mesmo, a sua justiça própria, as suas opiniões, se for preciso, para tomar a sua cruz e então seguir o Mestre? E existem algumas perguntas aqui que vão nortear toda a nossa mensagem de hoje. Primeiro, se Jesus é o meu Senhor, será que eu devo mesmo obediência a César? E aí a gente substitui César por qualquer outra autoridade. Se o mundo jaz no maligno, inclusive os governos que são corruptos, será que eu não devo rejeitar toda a forma de governo da humanidade? Se o homem é mau, eu devo me importar em obedecer às autoridades, seja ela qual for? Nós já vimos, inclusive no capítulo 6, que se nós morremos com Cristo, nós então vivemos para Cristo, com Cristo. E seguindo essa lógica, se vivemos para Cristo, vivemos Cristo em vida. O que é viver Cristo em vida? Viver debaixo dos padrões de Jesus. Essa é a nossa nova identidade. Agora, eu não sou quem o mundo diz que é, quem eu sou. Eu não sou mais quem eu acho que eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou filho de Deus. Eu sou um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, um irmão de Jesus. O nosso maior alvo, então, deve ser nos transformar em um print de Jesus Cristo, ou para os mais antigos, uma xerox de Jesus Cristo. Cristo, ele é a versão colorida, de alta resolução, em 4K, nítido, 3D. Nós, às vezes preto e branco, uma linha falha, uma resolução baixa, mas ainda assim, nós devemos mostrar aquilo que é Cristo, aquele que é Cristo. Quando olham para a gente, devem ver, ainda que com falhas, a pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos ser uma cópia de Jesus. Inclusive, tem uma página no Instagram que se chama Jesus Copy. E o propósito é esse, formar cópias de Jesus. Você deve imitar a Jesus, esse é o seu objetivo. Claro, se você é cristão. Por termos recebido, então, a nossa nova natureza, a natureza de Cristo, por sermos agora filhos de Deus, nós devemos agir de acordo com essa natureza. A insistência em viver de acordo com as nossas regras e não com as regras de Deus vão revelar o que está no nosso coração. Se o nosso coração é obediente a Deus ou se ele é rebelde contra Deus. Sabemos que um coração rebelde a Deus não é um coração de filho de Deus. E isso pode, então, ligar um alerta na nossa mente. Mas vamos lá. Isso tudo foi introdução. Acho que 5 minutinhos. No versículo 1, começamos com Paulo dizendo que todos nós devemos estar sujeitos a autoridades superiores. E todos, a palavra é clara. Não há exceção. Ninguém foge à regra. Todos nós precisamos estar submissos e debaixo de autoridade. A gente tende a pensar só na política, mas eu quero voltar com você para lembrar que não é só a política. E Paulo, quando ele diz isso, que nós precisamos estar sujeitos a toda a autoridade, ele está falando ainda do que ele começou lá no capítulo 12. Por isso que é importante a gente ter o contexto maior. O que ele disse lá no capítulo 12? Que nós precisaríamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando transformássemos a nossa mente e oferecêssemos nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Aí nós experimentaríamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus passa por estar sujeito às autoridades. Os judeus, naquela época, tinham um histórico de se revoltarem contra as autoridades. Isso aconteceu, por exemplo, na revolta dos Macabeus. Isso aconteceu com um certo Judas, que levou muitos a se revoltarem contra Roma, segundo o livro de Atos vai relatar. E essa revolta pode ou não ter a ver com o que Jesus disse em um de seus sermões, quando falou de revolta contra Pilatos. Então são pelo menos uma, mas pode ser 2 revoltas só nesse pequeno exemplo. Alguns anos após a carta de Romanos ser escrita, os judeus voltaram a se revoltar contra Roma e por causa disso o templo foi destruído. Então os judeus eles tinham uma ficha suja com relação às autoridades que os oprimiam. Ao contrário dos anarquistas,
os revoltosos ou os revolucionários, os filhos de Deus não são chamados a fazer guerra, nem mesmo contra tiranos. E a gente vai chegar na parte dos tiranos também, porque essa parte é importante. Quando nós pensamos que não, nós devemos sim nos levantar contra certos governos, nós estaremos ignorando o exemplo de muitos homens e mulheres santos, piedosos, devotos a Deus, que deram as suas vidas e derramaram o seu sangue diante de Roma, por exemplo. E diante de tantos outros sistemas ditatoriais. Todos eles poderiam ter pego em armas. Todos eles poderiam ter se revoltado contra Roma. Todos eles poderiam ter se revoltado contra Stalin. Por que eles não o fizeram? Somos tentados a achar que nós hoje deveríamos nos revoltar e tirar os tiranos do poder à força. Mas Paulo vivia uma situação pior do que a nossa. E sequer mencionou qualquer tipo de revolta em seus ensinos. Nem Jesus fez isso. E eu sei que ninguém quer sofrer pela justiça. Porque é difícil sofrer pela justiça. É difícil sofrer nas mãos de um governo corrupto, sendo você uma pessoa que não é corrupta. Ninguém quer pagar o preço de dar a sua vida sem lutar. Mas que alternativa nos resta? Seria melhor sofrer injustiça ou pagar a injustiça com mais injustiça? Ir contra a autoridade, o verso 1 vai dizer, as autoridades superiores são instituídas porque elas procedem de Deus e existem porque foram instituídas por Ele. Ir contra a autoridade é ir contra Deus que colocou essa autoridade lá. E eu não estou falando aqui apenas, de novo, de presidente da República, de STF. Eu estou falando dos seus pais. Eu estou falando das autoridades da sua vida, do seu professor, dos presbíteros, do pastor. Eu estou falando daquele chefe chato, insuportável, que você não aguenta mais. Todas essas pessoas são autoridades sobre a sua vida. Ir contra qualquer uma dessas pessoas é ir contra o próprio Deus. Dizer para ele que aquela pessoa que ele colocou ali, ele errou, ele não devia ter colocado ali. Você vai consertar o erro que Deus fez ao deixar aquela pessoa sentar naquele lugar de autoridade. E quem sou eu para dizer que Deus cometeu um erro e eu vou consertar esse erro de Deus? Ou que eu sei mais do que Deus? Ou que eu vou me voltar contra a vontade do Senhor que colocou aquela pessoa lá? A palavra de Deus diz que Deus é vingador dos seus filhos, dos justos. E Ele não deixa impune quem é injusto. Ele não vai deixar governos corruptos impunes. Mas querer colocar a nossa justiça à frente da justiça de Deus é um ato de rebeldia não aos homens, mas a Deus em primeiro lugar. Eu sei, existem de fato políticos corruptos, ditadores, existem pessoas horríveis, existem professores que ficam só esperando você dar aquele vacilo para poder fazer alguma coisa. Existe aquele chefe que está esperando uma oportunidade só para puxar o seu tapete. E Paulo, ele não está legitimando essas pessoas. Ele não está dizendo que você deve ser passivo a isso. Paulo fala da autoridade como instituição, não da pessoa que exerce a autoridade. Paulo está falando da instituição, do poder que aquela pessoa está exercendo, não da pessoa. Porque existe uma discussão. Quando o policial recebe o distintivo, o poder dele está no distintivo ou está nele? Alguns falam, não, está nele, porque ele é o policial. Mas se a autoridade está nele, por que ele não tinha autoridade antes? Não, então a autoridade está no cargo de policial. Porque se lhe é tirado o cargo, ele perde a autoridade. Então a palavra de Deus está falando não da pessoa. A obediência, ela vai ter limite. E quando é o limite? Atos 5, 29. Vamos lá para Atos 5, 29. Vamos ler o 28 primeiro. Atos 5, 28 diz o seguinte:
Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O que nós precisamos entender é que um erro ou um errado não fazem dois certos. Não se paga mal com o mal. Ser cristão é sempre, em todas as circunstâncias, pagar o mal com o bem. E a única possibilidade ou abertura que eu tenho para ir contra uma autoridade, seja o meu pai, seja a minha mãe, seja o pastor, seja os meus professores, seja o meu chefe, seja o presidente da república, é se ele exigir de mim que eu peque. E aí o bem que eu vou fazer é ir contra a vontade dele, porque o pecado é mal. E aí então eu pago o mal com o bem. Ser cristão é sempre pagar o mal com o bem. Porque a palavra de Deus é santa. Ela é inerrante, ela é boa, ela é perfeita. E se nós estamos debaixo da palavra de Deus, ainda que isso signifique contrariar autoridades, nós estaremos sendo bons, justos e santos perante Deus. Mas revolução, revolta, tomada à força de poder, nada disso é para o cristão. Isso não é papel de você. Não cabe a você resolver isso. Paulo disse já no capítulo 12, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Não deixe vencer o mal, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se o Alexandre de Moraes bater na sua porta pedindo a sua ajuda, você tem que ajudar. Se aquele professor insuportável, que você não consegue ver a cara dele, te pedir ajuda, você tem que ajudar. Porque é o seu dever pagar ao ímpio o bem. Pertence a Deus a vingança. Não está nas suas mãos. Não é da sua alçada. Você não é um justiceiro. Você não é o Batman. Você não é a Mulher Maravilha. Você não é a pessoa que vai sair por aí se pendurando de prédio em prédio, batendo nos bandidos. Você não é essa pessoa. Isso é Marvel, isso é historinha de criança, isso é legal, a gente vê no cinema, mas não é assim que a gente tem que ser. Você foi chamado para sofrer, como seu mestre sofreu. E adivinha, ele foi perseguido pelos poderosos. Ele sofreu injustiça, ele foi difamado, ele foi odiado, ele foi recriminado. Inclusive por aqueles que ele disse: deem a César o que é de César. E ele foi até a cruz, sem se revoltar contra os romanos, nem contra os judeus. Porque nós estamos tentando fugir da cruz, de sofrer como Cristo sofreu. Deixe que dos maus Deus se encarregue, Deus cuide. Deixe que do sistema desse mundo Deus resolva. Cuide você de amar a Deus e amar o seu próximo, ainda que seu próximo te odeie. E aí nós vamos por verso 2. Parece que não vai acabar hoje, mas vai, eu prometo. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Para quê que eu vou me revoltar com uma autoridade se eu vou atrair condenação para mim? Sou eu que estou falando isso. Deus está falando isso. O apóstolo Paulo está falando isso. Se você revoltar contra a autoridade, você está atraindo condenação para você. O que você espera ganhar numa rebeldia ou numa revolução contra autoridades que estão sobre você? Isso é a sua natureza humana gritando. O seu senso próprio de justiça, a sua regra moral. E de fato, a sua regra moral é um sinal de que Deus e de que a moral divina tem parte em você.
que você é uma imagem e semelhança de Deus. Paulo vai dizer que nós conhecemos na nossa consciência aquilo que é bom e aquilo que é mal, porque somos imagem e semelhança de Deus, ainda que com alguns defeitos por conta do pecado. Mas o seu senso de justiça não é maior e nem melhor que o do Senhor, que te ordenou a estar sujeito a todas as autoridades. Porém, isso não significa que todo governante deve receber a sua obediência cega. Paulo está dizendo que a ideia de governo civil, de novo, a estrutura que é a autoridade, o cargo que a pessoa exerce, esse cargo, a pessoa que está ali porque Deus colocou ela ali. Se não tivesse ninguém ali, imagina a loucura que seria do mundo sem autoridade. Se com as autoridades que nós temos, o negócio já está ruim, imagina se não houvessem autoridades. O governo ele é um instrumento de providência de Deus. Para quê? Para que mesmo que homens maus estejam no poder, ainda assim se evite a anarquia, a completa barbárie, onde cada um faz o que quer. A gente teve um exemplo disso, lá no livro de Juízes. Os 3 ou 4 últimos capítulos de Juízes, se os irmãos leem, todos eles começam, nessa época não havia rei em Israel, cada um fazia conforme se achava certo, segundo achava certo, depende da sua tradução. E qual é a história do ápice de Juízes em Juízes 19? A história do levita que esquarteja sua concubina, que sofreu estupro de diversas pessoas. E então se inicia uma guerra civil por conta dessa história. Tem uma história assim, em Juízes. E por que isso aconteceu? Porque não havia rei em Israel e cada um vivia segundo as suas próprias escolhas, segundo o que achava certo. Um governo injusto pode causar dor, de fato causa, mas a ausência total de governo é muito pior. Porque aí a gente deixa o ser humano ao seu próprio juízo. Versos 3 e 4. Os magistrados. Paulo vai falar por que os magistrados foram instituídos. E o mundo sem governo? Alguns pensam que seria um mundo comunista. Aliás, o sonho socialista é isso. É que um dia eles possam todos se separar, se emancipar, se verem livres de todo e qualquer tipo de governo. E adivinhem, se livrar de todo e qualquer tipo de governo é o quê? Antibíblico. Porque o homem ele não precisa de menos governo. Ele não precisa de menos autoridade. Ele não precisa ser livre das amarras opressoras que assolam a humanidade através das instituições governamentais. É claro que isso existe, mas não é isso que o homem precisa. O homem ele precisa ser escravo de Deus. Ele precisa ser servo de Deus. O ser humano ele precisa estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque ele é o único Senhor que não trata os seus escravos com crueldade. Ele é o único Senhor que não trata os seus servos de maneira tirana. A única saída é não que nós tiremos todo e qualquer governo das nossas vidas, mas que nós nos submetamos ao único governo santo e perfeito, que é o governo de Jesus Cristo. O ser humano precisa se render a Jesus, precisa ser governado por Cristo, ele precisa obedecer ao Senhor. O paraíso que o comunista sonha e planeja, ele não se encontra numa humanidade livre de governo, se encontra na humanidade debaixo do governo de Cristo. Só aí todos serão plenamente satisfeitos e nada lhes faltará. Sabendo disso, o próprio Deus instituiu essas autoridades e Paulo vai explicar o motivo. Os magistrados não são para a nossa opressão, embora, por conta do pecado, muitos o façam, mas para o medo daqueles que são maus e para cultivar o bem daqueles que são justos. Se você é um cidadão honesto, não tema as autoridades. Não tema as pessoas ruins. Porque o medo, ele está para controlar aqueles que são perversos. Uma das razões do crime aumentar em uma sociedade é a ausência de medo naqueles que são criminosos. Porque eles sabem que não serão castigados. Porque eles sabem que o rigor do castigo, quando tem, não é tão severo, a ponto deles não suportarem. Isso é um dos motivos de que se aumenta a criminalidade. Não são todos, mas um deles. Então a autoridade está lá para refrear
os maus desejos humanos. Então, no verso 5, Paulo vai dizer que é por isso que nós precisamos estar sujeitos a essas autoridades. Mas porque eu tenho medo da autoridade? Porque Paulo, ao dizer que a autoridade é para temor do perverso, parece que ele está dizendo que nós precisamos então ter medo, e por causa desse medo nos sujeitar. Isso até não faria muito sentido debaixo da lógica de Romanos 12. Então, o que Paulo quer dizer? O medo da punição, ele precisa existir. Só que ele não deve ser o maior motivo, nem o único motivo. Veja só, ele vai falar no versículo 5, é necessário que vocês sujeitem a autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E o que é dever de consciência? O que Paulo está querendo dizer? Consciência é aquele seu eu interior, sabe aquela voz na sua cabeça? Que geralmente é a sua voz, né? Que você pensa e você ouve o que você está pensando. Essa voz em você, dada por Deus, que te acusa ou te absolve quando você faz algo errado ou algo certo, é essa consciência que Paulo está falando. Então, ter dever com ela é obedecer à sua consciência, reconhecendo que há uma ordem maior, que seria Deus, que instituiu a autoridade humana. Então, aquilo que Deus colocou em você, a moral que Ele colocou em você, a consciência que Ele pôs em você, é para te alertar que, olha, não faça o que é errado, porque você será punido. Isso funciona para Deus também. Por que nós dizemos que nós devemos temer a Deus? E temer não é só respeitar, é também, mas é ter medo mesmo. Porque nós devemos ter a consciência do castigo que nos aguarda se nós quisermos teimar com Deus. É preciso ter essa consciência. Mesmo que nós não concordemos com a autoridade, nós precisamos reconhecer que Deus estabeleceu ela e que me cabe respeitar essa autoridade como parte da minha obediência a Deus. Nós não obedecemos só porque nós podemos ir presos. Nós não obedecemos só porque vamos pagar uma multa, embora isso seja um motivo muito bom, né, para as pessoas obedecerem. Mas não é por isso que eu obedeço. O meu caráter, ele é provado como estando em Deus quando eu obedeço apesar dessas coisas. Mesmo que eu não fosse receber multa, mesmo que eu não fosse ser castigado, eu obedeço ainda assim porque eu tenho fé em Cristo e porque eu quero honrar ao Deus que colocou aquela autoridade lá. Em 1 Pedro, nós vamos ler que por causa do Senhor, nós devemos estar sujeitos a toda instituição humana. 1 Pedro 2, versículo 13 ao 17. Quer seja as autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são. Não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Quem era o rei na época de Pedro? Era o mesmo rei de quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. Tanto Pedro quanto Paulo, quando escreveu a sua carta, o imperador, o rei, era Nero. Eu não sei se você já deu uma pesquisada no Google, se você lembra das aulas de história, mas Nero foi um dos piores, teve piores, mas foi um dos piores imperadores que já passaram pelo Império Romano. Quando Paulo escreve Romanos, lá por volta de 56, mais ou menos, Nero estava no início do seu governo. Então ele ainda estava mantendo a sua aparência. Só que quando Pedro escreve a sua carta, Nero já tinha colocado fogo em Roma, já tinha culpado os cristãos, já tinha iniciado a primeira perseguição imperial violenta contra a igreja, já tinha crucificado muitos irmãos de Pedro e de Paulo, e Pedro ainda disse, honrem o rei. Ele não foi nem genérico, honre as autoridades, ele diz, honrem o rei. Porque o testemunho cristão importa mais do que a revolução política. O reino de Deus não avança com espada e com revolta, mas com fidelidade, paciência e sofrimento santo. Nós, como cristãos, nós devemos obedecer até
o limite da nossa consciência e resistir sem violência quando o governo quer tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque Jesus não é um revolucionário. Jesus não veio para tirar o poder da mão do Xi Jinping. Jesus não veio tirar poder da mão, sei lá, do Lula, vai, tá mais fácil aqui. Jesus não veio para isso. Jesus, ele veio restaurar a minha, a sua vida, a nossa história. Ele veio mudar toda a história. Quando Cristo vier resolver o problema, vai ser do mundo todo, não vai ser de uma nação, não vai ser de um ditador em específico, ele vai acabar com tudo aquilo que se opõe a ele. Então, o nosso testemunho é suportar, como Cristo suportou ser perseguido. Apenas a ordem de Deus está acima da nossa obediência à autoridade. E enquanto a autoridade não me forçar a fazer algo que é contrário à Escritura e a Deus, eu preciso honrá-la. Doa a quem doer, doa a mim se doer. Rangendo os dentes, me coçando, me batendo, eu tenho que honrar a autoridade. E aí eu pergunto, fácil, né? Mole, mole. Nossa. Tranquilo demais. Quer deixar ainda mais fácil esse negócio de ser imitador de Cristo? Olha lá o versículo 6. Vai dizer assim: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. E o 7, paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, essa é um balde de água fria naqueles que dizem que imposto é roubo. Já ouviu essa frase? Ah, imposto é roubo. Imposto é roubo. Como assim o governo vai cobrar imposto de mim? Paulo está falando, é por isso. Porque a autoridade foi instituída por Deus que você paga imposto. A ideia de pagar imposto é bíblica. Olha só. Quando o político ou servidor público, de forma geral, até mesmo o pastor, o professor, está recebendo o seu salário, ele está recebendo o que lhe é devido, o que lhe é de direito, inclusive diante de Deus. Muitos têm a ideia, por exemplo, de que pastores não podem receber. A congregação cristã é uma igreja que se orgulha de dizer que não dá salário para os pastores, embora a gente saiba que existem uma certa arrecadação para os pastores viverem tranquilamente. Mas isso a gente deixa para lá porque a gente não comenta muito, né? Eles não gostam que fale. Então, o pastor, ele merece o seu salário. É justo que a autoridade receba por sua função. Mas e quando, então, os impostos são abusivos? E quando eles são injustos? E quando eles são pesados? E quando eles são mal utilizados? Nem todo imposto injusto justifica a desobediência civil. Eu tendo a achar que nenhum. Mas teria que ver cada caso com caso. Aí quem quiser, procure o Júnior, que ele sabe explicar um pouquinho melhor essa questão. Por quê? Mesmo no Império Romano, haviam impostos pesados. Ué, vocês lembram da história de Zaqueu? O que Zaqueu fala? Se eu extorquir alguém, ele não fala que ele extorquiu, mas se porventura ele extorquiu alguém, ele iria restituir. Se ele não tivesse extorquido, certamente isso era prática. Porque se não fosse prática de ninguém, ele não teria dito isso. Então, os judeus odiavam os cobradores de impostos porque eles eram extorquidos. E ainda assim, Jesus vai dizer, olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele sabia, ou Jesus não sabia, que o povo judeu era injustiçado com cobranças indevidas. Paulo, escrevendo em Romanos 13 aqui, está no mesmo império que Jesus esteve. E mesmo assim ele diz, paguem os impostos. Só que isso não significa, de novo, uma submissão cega. Se a cobrança de impostos viola princípios éticos que são graves, ou é usada para promover injustiça, e aí eu posso dar exemplos. Por exemplo, um governo que, através do seu imposto, ele patrocina genocídio, perseguição religiosa, corrupção legalizada, ou ele se torna um jugo opressor que é desumano, a ponto de fazer as pessoas passarem fome, então é espaço para denúncia, para resistência legal, para pressão política
e até, em alguns casos, para desobediência civil, sim. Porque, a gente vai ver mais à frente, o que regula a forma como lidamos com todas as coisas é o amor, tanto a Deus quanto ao próximo. Se um empresário, e aí eu vou dar um exemplo, que inclusive nós vimos em sala de aula faz, eu acho que um mês, mais ou menos. Vamos supor que tem um empresário, imagina aí um empresário na sua cabeça. Esse empresário, ele não consegue manter o negócio dele. Ele só conseguirá manter o negócio dele, porque ele é um pequeno empresário, se ele sonegar imposto. Por quê? Porque o sistema está estrangulando o negócio dele, está acabando com o negócio dele. O que ele deve fazer? Opção 1, vou sonegar mesmo, senão meus filhos vão passar fome, minha mulher vai passar fome, eu vou passar fome. Isso é um assunto sério. Como é que resolve isso? Nós devemos lutar por justiça tributária nos meios legais, seja votando, seja protestando, seja nos organizando. Devemos agir com integridade até onde nos for possível, e se o cenário ele for insustentável, a gente precisa considerar encerrar ou mudar de atividade. Fazer algo criminoso nunca deve ser uma hipótese, a não ser que você precise disso para obedecer a Deus. Fazer da sonegação um pecado justificado não torna ele menos pecado. Ah, mas eu vou perder o meu negócio. Eu não posso dizer para você, é isso. Porque não é fácil assim, mas é isso. Infelizmente, a gente muitas vezes vai ter que sofrer pelo reino. Vai ter que sofrer por amor a Cristo. Vai ter que sofrer para se manter fiel a Deus. Ou a gente acha que é fácil se manter fiel a Deus? A gente não para pensar nessas pequenas coisinhas. Eu até comentei com a Raquel, uma das nossas viagens para São Paulo, a gente não para pensar como hoje, por exemplo, a carga horária de um trabalhador comum impede o trabalhador comum de ter uma vida com Deus. E às vezes a gente fica imaginando, nossa, como será o governo do anticristo, que ninguém vai comprar, não vai vender. A gente já está vivendo isso, gente. Porque você não tem tempo para ler sua Bíblia. E aí eu estou usando o exemplo de, por exemplo, quem vive em grandes cidades. Você sai 5h30, 6 horas da sua casa, tem 1 hora de almoço quando muito, quando volta, você provavelmente ou vai estudar, ou vai ter algum lazer, ou vai ter que cuidar de algum BO que surgiu, e quando você se lembrar que você é crente, você vai fazer uma oração no pé da cama e vai dormir antes de terminar a oração, porque não deu. Vai ter que acordar cedo no outro dia. Como é que você é crente desse jeito? Que tempo que você vai ter para ler a Bíblia? Para meditar no que você leu? Para orar, para falar com Deus? Para colocar os seus desejos, seus pedidos, seus anseios, chorar diante de Deus? Que tempo você vai ter? Você não vai ter. Nós estamos vivendo um sistema opressivo contra o cristão. A gente não precisa ir lá para o anticristo, já está aqui hoje. E o que eu faço, então? Poucos consideram a hipótese de perder o seu emprego e buscar outra coisa, ainda que ganhando menos, para poder ter mais tempo com Deus. Poucos são que consideram essas hipóteses. A maioria arrasta com a barriga. Estou conseguindo ler um versículo por dia, na igreja é certeza que eu vou ler, né? Porque eu vou estar lá. Mesmo que eu não queira ter um telão jogando o versículo na minha cara, eu vou ter que ler. E acho que está bom. A gente considera todas as hipóteses, menos sofrer por Cristo, para ter mais tempo com Cristo. É triste isso. Por que a gente acha que Jesus disse que a porta é estreita e que são poucos que passam por ela? Ah, Caio, mas é fácil para você falar. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você está lá estudando. E se eu te disser que tem dias que a última coisa que você tem tempo para fazer é ler a Bíblia? No seminário. Porque você tem resumo de 20 páginas para fazer. Você tem livro de 300 páginas para ler até o final do mês. Você tem monografia para fazer, você tem trabalho para apresentar. Você tem prova, 2, 3 provas no mesmo dia. E como é que você se prepara para tudo isso? E ainda tem tempo para parar tudo e ter um tempo com Deus. E aí eu falo por mim, o que seria o meu sacrifício? Filhão, se você tiver que acordar 4h30 da manhã para dormir meia-noite,
Acorde 4:30 da manhã e vá dormir meia-noite, 1 hora da manhã, mas não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie a sua intimidade com Cristo. Por mais que você perca o seu emprego, por mais que você se dê... Não importa. Priorize a sua vida com Deus, porque Ele é a única pessoa que está acima das outras autoridades. E aí, para terminar, do verso 8 ao 10. É difícil. Como então algo tão difícil pode ser feito por mim, por vocês? Só existe um meio de ser justo, como Cristo é justo, e conseguir obedecer tudo isso. É experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer cumprir a lei por amor de Deus? Você quer ser um cristão de verdade por amor a Deus? Você quer fazer a diferença e honrar a Deus através da sua vida? Então ame. Ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como a você mesmo. Se você ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, você não vai abrir mão do seu tempo com Deus por nada nesse mundo. Por ninguém nesse mundo. Você vai preferir perder quem for, ao invés de perder o tempo com Deus. Você vai preferir perder o que for, ao invés de perder o tempo com Deus. E o verso 8 vai dizer que não devemos dever nada, exceto o amor. Olha lá o verso 8. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Ele faz um contraste entre dois tipos de dívida. Porque a gente pode pensar, como assim? Eu tenho que dever amor para as pessoas? Então, eu não vou amar ninguém, né? Aí eu vou dever amor para as pessoas. Primeiro, nós temos que entender que dívidas precisam ser quitadas. Foi o que ele falou no versículo 7, versículo anterior. Se você tem imposto para pagar, pague seus impostos. Se você deve respeito, respeite. Se você deve honra, honre. Pague tudo o que você deve. E segundo, a dívida que você tem e que você nunca poderá pagar é o amor. Essa você não tem como quitar. Você não pode chegar para a pessoa e falar, já te amei o suficiente, tá? Valeu, até mais, fica com Deus, vai na sombra. É isso. Não. Você não quita a sua dívida de amar a Deus e nem de amar o próximo. Isso vai durar toda a eternidade. Não fique devendo dinheiro, não fique devendo respeito, não fique devendo honra, mas continue devendo o amor como estilo de vida. É isso que Paulo está dizendo. Como se Paulo dissesse, jamais considere que você deu amor suficiente para alguém. Jamais ache que você amou o bastante, que agora está tudo bem, que agora você pode largar a mão de amar essa pessoa. Quem ama o próximo, e é por isso que você não deve achar que amou o suficiente, quem ama o próximo não vai roubar, quem ama o próximo não vai matar, quem ama o próximo não vai adulterar, quem ama o próximo não vai desejar aquilo que não é seu, ou você quer matar quem você ama, você quer roubar quem você ama, você quer aquilo que quem você ama tem para você e te deixar aquela pessoa sem, você cobiça aquilo de quem você ama? Lógico que não. Então, somente amando a Deus, nós podemos ter força para amar o próximo, e somente amando o próximo, nós podemos ser capazes de cumprir tudo aquilo que Paulo diz para a gente cumprir aqui, de honrarmos as autoridades e nos submetermos a elas. E é importante dizer, não pense que você vai amar o próximo quando você decidir, a partir de hoje eu vou amar o próximo. Aí você vai dormir, acorda amanhã, nossa, como eu estou amando todo mundo. Que passe de mágica. Não é assim que funciona. A decisão é o primeiro passo, mas a estrada é longa. A decisão ela precisa existir, porque amar é uma escolha. Amar não é estar apaixonado. Não é eu gosto, como eu gosto daquela pessoa. Não. Amar é você decidir amar. Você pode não gostar e ainda amar uma pessoa. Então, amor não é sentimento. Envolve sentimento, mas não é sentimento. É uma decisão. Você precisa decidir amar. Mas quando você decide amar, você será tentado a deixar de amar todos os dias. E quanto mais você conhecer aquela pessoa, quanto mais você desejar amar aquela pessoa, mais você será tentado a não amar aquela pessoa. E a isso nós precisamos resistir. Nós precisamos obedecer a Deus
Porque o Deus que mandou você amar as outras pessoas, adivinha, ele é autoridade sobre a sua vida, acima de todas as outras. E eu pergunto, será que o mundo já não odeia o bastante? Será que as pessoas já não brigam o suficiente sobre política? Será que as pessoas já não se odeiam, já não perdem amizade, já não vão mais em jantares de familiar por conta de política o bastante? Você tem que ser mais um que perde parente, perde pai, perde filho, perde sogra, perde cunhado, perde tio, primo, por conta de besteira, por conta de gente que não está nem aí se você existe, por conta de gente que vai dormir tranquilo no seu cobertor da NASA, lá no Planalto. Por que você está perdendo tempo com isso? E você está machucando e sendo machucado, porque você não é o único culpado. Quem entra nessa briga com você também é culpado. E nós estamos todos aqui nos batendo, tirando sangue, falando, você não presta, você não é cristão, nem cristão você é, porque você votou em fulano. Enquanto isso, estão eles lá, em paz. E o povo de Deus se matando por conta de homens. Para quê? A gente precisa se tornar mais um entre uma multidão. Honre a Deus. Honre a Cristo. Honre aquele que você diz amar e seguir, sendo submisso e honrando a autoridade, ainda que você não concorde com ela. Por fim, a aplicação. Nós temos 5. A primeira, submeta-se às autoridades, e isso envolve reconhecer a existência delas e a necessidade delas, por mais imperfeito que ela seja, porque ela é instrumento de Deus para evitar o caos. Não adote um espírito revolucionário. Às vezes a gente acha que só esquerdista é revolucionário, só quem é comunista é revolucionário. Mas existe um campo da direita chamado reacionarismo que é revolucionário, que diz que deve pegar em armas sim para instaurar não uma ditadura do proletariado, mas um governo de direita que vai colocar a direita goela abaixo de quem não concorda com a direita. Evite qualquer postura revolucionária. Seja conservador. Deus apoia. Deus gosta. Seja contra todas essas, seja contra aborto, seja contra casamento homossexual, seja contra tudo isso. Deus está com você. Mas não queira impor isso aos outros. Porque Deus não te chamou a impor o reino dele a ninguém. Deus te chamou a pregar o reino dele e ele vai convencer as pessoas do reino dele. E aquele que não quiser, bom, aí ele se vira com Deus no final. Não é você que vai fazer a igreja avançar, o reino ser instituído. Não é o governo que, sendo cristão, vai fazer a igreja crescer. Não, nada disso, nada disso. Ore pelas autoridades. Mesmo que você não tenha votado nelas, mesmo que às vezes o desejo que você tenha é que ela morresse. Não dá para ser hipócrita e dizer que a gente não tem esse desejo às vezes. Se esse é o seu desejo, ore por essas pessoas. Repreenda esse desejo do seu coração. Evite fomentar desrespeito às autoridades. Sabe, faltar com respeito a uma autoridade só porque é um governo que você não gosta, um governador que você não gosta, um político que você não gosta, um professor que você não gosta. Evita fazer piadinha com essas pessoas. Trate com respeito. Por que eu estou falando? Não, porque Cristo está falando através do apóstolo Paulo e através do apóstolo Pedro. Honre o rei. Você vai honrar desenhando 2 orelhas de burro na autoridade? Que honra, hein? Nossa, parabéns. Segundo, seja um cidadão responsável, mesmo que os tributos sejam pesados. Um errado não faz 2 certos. Sonegar, criar jeitinho, fraude, não combina com o estilo de vida cristã. O problema do Brasil, ele é real. Cada caso é um caso, mas o pecado não pode ser justificado. Declare os seus ganhos com integralidade. Mas eu vou pagar mais imposto se eu declarar isso. Declare os impostos, porque é a lei que está mandando. E Jesus disse, seja submisso à autoridade. Mas aí fica difícil pro meu bolso, né? Então vende. Se você não quer pagar o imposto disso, vende. Abre mão. Mas aí eu não vou ganhar. Então você só quer ganhar, ganha. Aí fica difícil, né, meu querido? Complicado. Não dá. Não dá para fazer vista grossa.
Pague os seus impostos com consciência. Como quem serve a Deus. Mesmo se o sistema for injusto. Nosso sistema é injusto. Eu não estou falando que o nosso sistema é justo. Não estou falando que o governo está certo em cobrar de você, de mim, o que ele cobra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que se sujeitar até aos governos injustos, infelizmente. Terceiro, o dever de consciência. Não obedeça por medo apenas, mas por convicção. Porque quem obedece por medo, quando ninguém está olhando, está lá fazendo o que é errado. E é aí onde o caráter se mostra. Se você faz o que é errado quando ninguém está olhando, você não é melhor do que quem faz com todo mundo olhando. Você é pior, né? Você é hipócrita. Você é covarde. Não tem coragem de assumir os seus erros. A consciência deve, então, estar informada pela palavra, não por ideologias. Quando precisar resistir, que você resista por amor, não por orgulho. Estude as Escrituras. Forme a sua opinião política, porque você tem que ter, é bom que tenha, mas forme a sua opinião política a partir das Escrituras. Não a partir do político que você segue no Instagram, no WhatsApp, não. Siga aquilo que a palavra de Deus te manda seguir. Quarto, ame o próximo. Isso não é opcional, isso não é em parcelas. Ame ao próximo integralmente, todos os dias da sua vida. Você não pode quitar essa dívida. Você precisa amar o próximo todos os dias. E isso é mais do que sentir, é mais do que só gostar, isso é agir, é servir, é perdoar, é oferecer ajuda até aquele que te ofendeu. Sirva a sua comunidade, mesmo sem receber nada em troca. Ame até os difíceis, especialmente aqueles que pensam politicamente diferente de você. Esses é o mais difícil, né? Aquele lá que você olha para ele e fala, esse aí nem crente é. Esse não é possível que esse cidadão seja crente. Ame essa pessoa. Às vezes não é mesmo. Às vezes você está certo, você tem razão. Mas ame. Ame mesmo assim. Quinto e último. A moral cristã não é feita de regras soltas, mas ela é guiada pelo amor que busca o bem do outro. Se você ama, você não vai adulterar. Se você ama, você não vai matar. Se você ama, você não vai roubar. Amando, você vai cumprir todos os mandamentos e toda a lei de Deus e dos homens. Por isso que eu disse lá no começo, o que nos leva a pensar e a concluir o que é política e qualquer assunto relacionado a isso é diferente do que o ímpio está querendo. O que nos leva a pensar política é o amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos ao próximo. Em qualquer decisão que você for ter, sempre se pergunte, estou agindo com o amor de Cristo? Porque é esse amor que é justo. Discipline o seu coração para sair da autoproteção, para abaixar a sua guarda um pouco, deixar de bater um pouco nos outros. Escolha apanhar de vez em quando. Eu sei que é estranho a gente falar isso, né? Mas escolha ser o Rocky Balboa. Já assistiram o filme do Rocky Balboa? Pensa num cara que apanhava. Mas nossa, você olha assim e fala, não é possível que esse cara vai vencer. Teve um filme, inclusive, que ele não vence, né? Mas pensa num cara que apanhava, esse Rocky Balboa. Às vezes você tem que ser que nem ele. E ele tem uma frase muito boa no filme dele que diz o quê? A vida não se trata do quanto você bate, mas do quanto você apanha e ainda continua seguindo em frente, se levantando e continuando a sua jornada. Então, às vezes, a gente precisa aprender a apanhar. Aprenda a apanhar, por amor. Porque Cristo apanhou e não foi pouco, por amor. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos guie, nos dê sabedoria para aprender a honrar, obedecer às autoridades. Não porque elas são quem são, mas porque nós temos Deus como autoridade máxima na nossa vida. E a nossa honra primeiro é a Ele. Amém?